O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Item de número 11. Esquecimento do passado. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo no sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança teria graves inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos estranhamente ou exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar: a voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Ao nascer, o homem traz o que adquiriu, nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências mais atuais são indício do que resta nele a corrigir, sendo nisso que deve concentrar sua atenção, porque do que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e que lhe dá a força para resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Reentrando na vida espiritual, o espírito retoma as lembranças do passado. Isso é, não é, pois, senão uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, e que não impede de se lembrar no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias precedentes. Não é apenas depois da morte que o espírito recobra as lembranças do passado. Pode-se dizer que não as perde jamais, porque a experiência prova que na encarnação, durante o sono do corpo, quando goza de uma certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança não se apaga senão durante a vida exterior de relação. Mas a falta de uma lembrança precisa, que poderia lhe ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele aure novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se sabe aproveitá-los. Vivendo o Evangelho, volume 1. Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Espírito André Luiz. Refém do passado. A doutrina espírita ensina que já vivestes antes e que a bondade divina te favorece com o esquecimento do passado, para que a existência atual esteja livre de interferências constrangedoras. Embora percebas as próprias tendências instintivas que indicam teus atos de ontem,
e ouças a voz da consciência que te orienta o caminho do reequilíbrio, ainda te entregas a desmaneios inúteis, buscando no pretérito identificações com personagens de influência que te satisfaçam os anseios da curiosidade vaidosa e nada contribuem para o teu crescimento espiritual. Fostes o rei poderoso e temido, mas o que importa é a humildade. Foste o príncipe admirado e sedutor, mas o que interessa é o amor autêntico. Fostes o guerreiro vitorioso, mas o que vale é o triunfo do perdão. Fostes o filósofo convincente, mas o que adianta é a ideia do bem. Fostes o escritor de prestígio, mas o que eleva é a palavra de esperança. Fostes o artista de talento, mas o que resolve é a caridade. Fostes o teórico revolucionário, mas o que transforma é a fé inabalável. Não importa o que fostes ou fizestes em outros tempos, mas o que constróis agora em favor de teu aprimoramento íntimo, valorizando a oportunidade do recomeço que a misericórdia de Deus te permite através da reencarnação. O Espiritismo aponta o Evangelho de Jesus como roteiro de transformação moral e descortina os horizontes do futuro, mas o espírita que se envolve na teia das revelações pretéritas desperdiça tempo e se torna refém do passado. Rádio Portal da Luz.